Eu gostaria de fazer menção, inicialmente, e também aqui publicamente, externar minhas condolências ao prefeito Fábio pela passagem do seu pai, o então deputado é, Zé Gentil, uma grande perda, não só na família, como para os caxienses e para todo o Maranhão, ele que era um representante legítimo, um dos deputados mais bem votados na última eleição, então tinha então uma grande representatividade, e Caxias perde força também no cenário político. A gente não está muito preocupado com isso, a gente está preocupado mais com a família e com essa perda para nós caxienses. Enfim, eu gostaria aqui de parabenizar e agradecer ao prefeito Fábio Gentil por nos ter dado a oportunidade de, aqui nesta casa, a gente fazer uns requerimentos e algumas indicações adotadas no seio do governo, e hoje está em pleno andamento, que é o caso da gratificação aos servidores da saúde, indicação nossa, e que o prefeito Fábio Gentil adotou dentro daquele que a gente já vinha comentando, que era o orçamento destinado para o combate ao Covid, e dentro desse orçamento, dentro das diversas despesas, tanto de custeio como de material permanente, contratação de pessoal e etc., ele conseguiu encaixar, assim, uma despesa extraordinária, que seria, que a gente não diz despesa, é valorização e investimento no pessoal da saúde. Outra indicação nossa, adotada pelo prefeito Fábio Gentil, é a indicação na cultura, na área da cultura de Caxias, que agora nós vemos na prática a abertura do edital para chamamento, para inscrições de profissionais da área da cultura. Nós fizemos aqui, inclusive, nós mandamos um exemplo, ou melhor, sugerimos que fosse feito aqui com o programa com o nome Cultura da Gente, mas o prefeito resolveu aproveitar o período aí junino e fazer várias apresentações, sugerindo aí quem quiser, a atenção público caxiense, quem quiser participar, os diversos artistas que nós temos, será gratificado da forma como tiver prescrita no edital e regulamentada as apresentações online. A outra indicação que eu posso dizer aqui também, senhor presidente, seria na verdade, queria comentar, desculpa aí, é o nosso projeto de lei que deverá ser votado hoje com relação aos consignados, à suspensão dos consignados. Muita polêmica em torno desse tema, que é um tema porque eu gostaria de fazer uma explicação aqui, novamente, porque na sexta-feira eu fui inquirido aqui numa reportagem e eu fiz o seguinte posicionamento. Vários estados estão adotando, vários municípios também com leis locais estão saindo com essa legislação a fim de assegurar aquilo que a gente acha justo ao trabalhador público, ao funcionário público. Porém, a lei estadual, ao meu ver, ela invade a competência do município quando ela diz que os municípios também têm que adotar aquela medida. Eu não sou contra, se nós adotássemos e assim fizéssemos, para mim não teria nenhum problema. Só que, ao meu ver, nós temos que votar uma lei local para dar segurança jurídica. Claro que existem várias interpretações com relação a essa legislação ou essa suspensão dos consignados. Para vocês terem uma ideia, no município do Rio de Janeiro, lá a Câmara votou em 2 turnos, lá que é votada uma lei como essa, ela votou no primeiro turno, então, nesse momento, houve uma sanção tácita, que nós podemos dizer. Os próprios bancos, sabendo que iria passar no segundo turno, eles mesmos providenciaram trazer o seu funcionário e fazer a negociação com relação aos créditos consignados. Em outros estados da federação, a legislação rezou apenas com relação ao funcionário público estadual, é a legislação do Estado trabalhando com relação ao funcionário estadual e não municipal. Então, assim, do meu ponto de vista, nós temos que aprovar hoje para dar essa segurança jurídica, mesmo porque, quando eu falo da autonomia política administrativa que
que os municípios têm, a gente não pode ficar sujeito ao Estado o tempo todo. Algumas coisas, por exemplo, essa relação entre o funcionário do município com o banco, houve a interveniência apenas do governo municipal e não do estadual. Então, ele não pode interferir nessa relação que é do direito privado. Claro que existe também, eu agora vou falar, alguns juristas que dizem que as leis, todas elas são inconstitucionais, mas enquanto nós entendemos que isso nós estamos fazendo é para o nosso cidadão, melhorar a sua renda durante a pandemia e depois retornar às suas parcelas normais, né, sem nenhum prejuízo, nem para o banco e nem para o funcionário, eu acredito ser a melhor medida. Voltando aqui, só para concluir, senhor presidente, a Secretaria de Saúde foi instada a prestar esclarecimentos com relação me parece que foi a Comissão de Saúde, com relação ao que está se tratando no município como um todo. Eu não sei se já chegou na Câmara esse relatório, mas eu recebi aqui por e-mail um relatório preliminar a respeito do enfrentamento ao Covid. Eu não gostaria de me antecipar e dizer aqui o que consta no relatório, porque como ele é preliminar e o tratamento da própria doença, ela é contínuo e toda hora muda números, eu não gostaria aqui de expor, mas já está pronto o relatório, eu acredito que deve ter chegado agora à tarde, aí na Câmara, talvez não há tempo de ser lido em plenário, mas eu gostaria de só frisar que os investimentos estão detalhados, todos os profissionais que foram contratados ou destinados lá para o centro médico, desde o médico intensivista, o médico plantonista, o médico coordenador, enfermeiro coordenador, radiologista, enfermeiro intensivista, o fisioterapeuta, todos eles estão na planilha com os devidos custos mensais, além dos custos dos equipamentos, como os desfibriladores, os ventiladores pulmonares, os aspiradores portáteis e por aí vai. Então tá bem detalhado. Eu gostei do que preliminarmente eu recebi aqui no meu gabinete a respeito dessas demandas apresentadas para as comissões. Eu acredito que deve ser analisada com muito rigor, acredito eu. Não sou contra quem faça cobranças ao governo municipal, muito pelo contrário, é um dever nosso fazê-lo. E como tais representantes do poder público, ou, aliás, do povo e de Caxias, a gente tem que fazer cobranças. Só que nossas cobranças, elas têm que ter legitimidade e muitas das vezes a gente não pode pecar pela injustiça, pela ofensa, e eu já falei aqui. Porque, senhores, eu vi nas palavras aí da minha antecessora dizer que estava esperando a boa vontade da secretaria. A boa vontade existe. Logicamente que existe todo um cronograma de atividades e eu diria, um rigor na coleta de dados para não passar nada errado para os senhores. Então, boa vontade pode tirar assim, da cabeça, porque nós temos boa vontade, a secretaria tem boa vontade. Tanto é que quando eu me dispus, repito aqui, eu disse na reunião privada nossa, mas eu disse que eu fiz a solicitação, estava aí, nós não colocamos à frente, porque existia a possibilidade de haver uma mudança na secretaria, mas a secretária, então secretária na época, hoje coordenadora, a doutora Mônica, a enfermeira Mônica, ela se predispôs a levar todos os esclarecimentos no plenário e conversar conosco. Aí lá teria sido muito, muito bom para nós, que nós teríamos já adiantado alguma coisa, nós estaríamos muito à frente do que nós estamos hoje. Agora fica a minha surpresa quando é citado aqui sobre a questão de quem fala bem ou quem fala mal do governo. Isso é comum em todos os lugares, mais intensificamente agora com a popularização das redes sociais, mais do que em 2016, quando antecedeu a eleição também, veja vocês. Agora é muito mais que qualquer pessoa tem, os povoados, muitas pessoas que não podiam ver, hoje estão nos acompanhando aqui. Então, assim, a evolução é muito grande. E colocar fake news nas redes sociais é muito grande também. Muitas das vezes, eu gostaria de esclarecer
que não pode partir são de pessoas como nós, com responsabilidade pública, pessoas eleitas pelo povo, constitucionalmente ocupando cadeira nesta casa, dizer, por exemplo, olha só, que foi dito bem aqui nesta casa, nesta sessão, e se alguém quiser discutir, pode revirar a fita aí, se for o caso, estou dizendo fita, é o novo, né, Gladstone? Então, pode voltar a fita. A oposição acabou de dizer aí que o prefeito está subornando pessoas. Isso é de uma leviandade muito grande. Quando alguém tem um posicionamento hoje de uma forma, depois de explicado, depois de colocado a circunstância para ele, porque a gente vai atrás, infelizmente o governo tem que estar fazendo dessa forma. E o que ocorre? A pessoa pode mudar o posicionamento dela com relação àquela questão, ou a pessoa de pronto já diz que foi atendido bem, que está tudo correndo. Claro que há erros, há equívocos e há coisas que a gente não vai poder solucionar, como é o caso do óbito, que se tenta, e quando chega no último grau da doença, muitas das vezes é reversível. É o que aconteceu com o nosso deputado, tão criticado pela oposição porque fosse tratar em Teresina. E quando eu falei aqui que ele teria, quando se tem um plano de saúde, ou se pode fazer, a pessoa que tem condição, e ela libera um leito aqui para a pessoa que tem menos condição, para se tratar fora, numa outra unidade particular, eu fui criticado. E por isso que eu digo que tem pessoas que torcem para o pior, porque se tiver lotado as UTIs, pessoas vão morrer na fila. Então isso é uma verdade que eu falo e repito. Tem gente que torce para o pior acontecer mesmo, para saturar. Há exemplo bem aqui, quem quiser que falar ao contrário, mas o Estado mesmo deixou passar 2 meses essa pandemia, desde quando iniciou-se aqui os decretos de restrição das pessoas nas ruas com máscara, sem máscara, essas coisas, e comércio fechado, etc. E nós começamos a aparecer aqui com os casos. 2 meses depois foi que vieram colocar aqui no macro regional, né? Então, assim, eu acredito que a pessoa que fala que o prefeito está subornando alguém, que é um crime gravíssimo, ela tem que provar. Não fale por leviandade ou só para sujar o nome do prefeito, porque isso eu não aceito nem comigo, né? Que toda hora a pessoa fala de vereador. Então o vereador é o seguinte, o vereador, você tem sua opinião de cada um de nós aqui, todos os vereadores têm críticas, construtivas ou não. Porém, a responsabilidade está quando depois da opinião, vem a acusação, a ofensa e a tentativa de desmoralização ou de destruição de reputações. Aí eu não aceito, que é o caso que foi feito agora, e eu sou veementemente contra esse tipo de atitude. Fica aqui os meus agradecimentos mais uma vez ao prefeito Fábio Gentil, que com toda esse desgaste que tem tido nos últimos tempos, porque nenhum gestor, pode ter certeza, do presidente aos prefeitos, estão confortáveis com essa situação. E ainda perdeu um familiar, como é o caso do seu pai, ainda está de pé, lutando, como desde hoje está nos atendendo, como me atendeu hoje, deve atender amanhã também. E parabéns a todos os vereadores que ainda estão conosco nessa luta. Muito obrigado.